Boa tarde. Pessoal que está aí atrás não quer chegar mais para frente, não? Para a gente ficar mais aconchegante? É. Hein, meninas aí de trás, vocês não querem chegar mais para cá, não? Para a gente ficar mais... Não? Então tá bom, fiquem à vontade. Acho que podemos começar, então. Muito boa tarde a todas e a todos. Boa não, né, gente? Uma tarde em que teremos o privilégio de ver Renato Nogueira e Amanda Carolino falando sobre amor aqui nesse prédio histórico. Será, no mínimo, muito auspiciosa, como eu gosto de dizer. A minha participação no evento de hoje vai ser breve. Amanda, muito generosa, sabendo do meu crush pessoal pelo Nogueira, me convidou para fazer uma fala de abertura. E claro que eu aceitei, não só porque eu realmente sou fã do trabalho do Renato, mas porque, na minha humilde opinião, esse é o evento mais importante que a gente já realizou aqui no Convento do Carmo, por um simples motivo. Falar de amor e falar de amor nas instituições é necessário e revolucionário. Como o nosso tempo é curto, e eu mais do que ninguém quero ouvir o que esses dois têm a dizer, eu vou me limitar aqui a fazer algumas provocações iniciais sobre o tema, mas antes vamos às devidas apresentações. Renato Nogueira, para quem não conhece, é doutor em filosofia e tem feito pesquisa sobre o amor e formas de amar a partir de filosofias africanas e dos povos originários, antropologia, neurociência e psicanálise. Ele é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde coordena o grupo de pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Infâncias, o AfroSim. É pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o LEAFRO. Nogueira publicou, dentre outros livros, Porque Amamos, o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor, pela editora HarperCollins, 2020, e dentre os seus trabalhos de consultoria consta a novela Pantanal, da Rede Globo, 2022. Amanda Carolino é uma deusa de Aruanda, disfarçada de analista processual da PGE, para nossa sorte e felicidade. Ela é formada em Direito pela UFRJ, pós-graduada em Mercado de Capitais pela FGV, mestre em Administração Pública pela IBAP-FGV e coordenadora da Comissão de Combate ao Racismo Estrutural e Institucional da PGE. Como se não bastasse, eu acrescento que Amanda é uma importante ativista da luta antirracista e do feminismo negro dentro e fora da Procuradoria-Geral do Estado. Bom, eu imagino que muita gente deve estar se perguntando que tema é esse, né? Juridicidade no amor. Que história é essa que Amanda inventou agora? Eu não sei vocês, mas quando eu penso em juridicidade do amor, me vem à mente o contrato civil de casamento, com os seus diversos regimes de bens, os pactos antinupciais, o contrato de união estável, o contrato de namoro. Recentemente eu soube que tem gente fazendo contrato de namoro também. Como é? Namoro qualificado. Bom, a gente não precisa pensar muito para concluir que esses negócios jurídicos têm muito mais relação com patrimônio, com proteção patrimonial, do que com o amor. E não podemos esquecer que, durante muito tempo, esses arranjos excluíram da proteção jurídica outras formas de amor diferentes da tradicional união entre um homem e uma mulher. E ontem foi o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Então, considero importante a gente lembrar que o direito ainda não considera igualmente justas todas as formas de amor. E outro ponto que eu queria lembrar aqui também é que, até muito pouco tempo no Brasil, a mulher era um dos bens, era um dos objetos que entrava aí nessas tratativas do casamento. Tratativas entre homens de posse, portanto, homens brancos, em sua maioria. E até hoje a gente consegue visualizar o simbolismo desse casamento patriarcal nas cerimônias tradicionais de casamento, quando o pai da noiva conduz a filha
aquela joia preciosa do seu patrimônio, até o encontro do futuro marido e transfere ali aquele bem para o futuro esposo, que vai passar a proteger e tutelar aquele bibelô, né, digamos assim. Renato Nogueira tem um texto que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco antes da Amanda me chamar para fazer essa fala de abertura, coincidentemente, para quem acredita em coincidências. E o título desse texto é Quando o assunto é amor, o que mais vale, aliança ou confluência? Está disponível no blog do Coletivo Indra, depois, quem quiser, eu posso disponibilizar. Como escritora amadora e grande entusiasta do amor, fazia tempo que eu procurava uma palavra apropriada para substituir a expressão amor romântico, para me referir ao amor dos enamorados. E confluência, amor por confluência. Olha que perfeito, gente, porque confluir é fluir com. Então, a gente tem aqui uma conexão, um encontro entre duas ou mais pessoas, um encontro potente, e, a partir dali, um convite para se movimentar para frente. Então, me vem a imagem de dois ou mais rios que se encontram num determinado ponto e, a partir dali, reúnem as suas forças, as suas águas, as suas potencialidades para se mover para frente. A ideia do amor como ação, né, como movimento. E o amor verdadeiro, acredito que é exatamente isso. É uma força que nos impulsiona para frente, na busca do melhor que nós podemos ser, a nossa melhor versão. Então, portanto, não é um amor, não é um melhor egoísta, mas necessariamente um melhor altruísta. E todos os grandes pensadores que pensaram, que se dedicaram ao estudo do amor, que se dedicam, como Renato, como Nogueira, como ele gosta de ser chamado, desculpa, Renato, concluem que, muito mais do que um sentimento, amor é ação. Bell Hooks afirmava que o amor é o que o amor faz, por nós mesmos e pelo outro. Amor como ação é o maior instrumento de transformação íntima e social. E a transformação pelo amor verdadeiro, ela é sempre perene, porque se dá por convicção e não por convenção. Amanda e eu estamos aqui hoje por amor próprio, com certeza, porque sem alto amor a gente não realiza nada nessa vida, e por amor a uma causa em comum que nos uniu e nos move, que é o sonho de ver a Procuradoria-Geral do Estado cada vez mais transformada em um ambiente de trabalho inclusivo, democrático, saudável e justo para todos. Que o evento de hoje, além de muito prazeroso, possa ser parte desse nosso propósito maior também. Vamos, então, ouvir Renato Nogueira e Amanda Carolino de Aruanda. Gente, boa tarde a todos. Queria agradecer a cada um que está aqui presente hoje. Eu vi que o tema foi um negócio assim, um burburinho que causou na instituição. Ninguém sabia sobre o que íamos falar. Ouvi várias perguntas. É sobre direito de família? É sobre pessoas que se conheceram no judiciário? É sobre o quê, Amanda? O que você vai falar? Eu falei, não dou spoiler. Tem que ir, entendeu? Para saber o que a gente vai falar. E a ideia do evento, obviamente, porque foi o mês de junho, o mês dos namorados. E por que não falar de amor? Por que não trazer esse tema para um ambiente que, por muitos anos, é um ambiente engessado, que a gente só fala de direito, de questões de direito, de problemas. E o Quintas do Carmo é um espaço de cultura, um espaço pensado pelo nosso procurador-geral, que, inclusive, muito obrigada pela presença, a nossa procuradora, presidente da Comissão de Combate ao Racismo Estrutural. Queria agradecer a presença de todos os procuradores e todo mundo, que eu esqueci de fazer isso no começo. E é um espaço para a gente falar de temas que não são só temas jurídicos.
E aí a gente precisa trazer essas coisas, essas questões, porque é importante falar de amor. Importante falar de amor nas relações institucionais, importante falar de amor fora das questões patrimoniais, que são levadas para o direito, né, para o judiciário, e a gente causar, né, Fernanda? A ideia também é um pouco disso, aproveitar essa onda que o Bruno dá para a gente, que ele não pergunta. Ele falou, Amanda, o que é isso? Sobre o que esse evento? Mas ele topou, então, assim, obrigada. E Renato é um querido. Vamos aqui, eu vou começar a indagar. Ele disse que a parte jurídica é comigo, então eu vou começar aqui. Renato Nogueira, esse tema amor não costuma ser abordado no espaço jurídico, senão nas perspectivas patrimoniais. Talvez o mais próximo do amor no âmbito jurídico seja a chamada responsabilidade afetiva. Mas não é possível processar alguém porque deixou de nos amar, tampouco para obrigá-la a nos amar. Temas como adultério, que era crime até 2005, bigamia, que permanece tipificada no Código Penal, divórcio, reconhecimento de não estável, tudo isso, no fim, vira uma grande disputa por patrimônio. Ao direito se tem reservado a atuação final, uma intervenção quando o amor fracassa. Para a filosofia, o que é o amor? E dentre tantas formas de amor, por que amamos? Essa eu passo aí para você. Vê se está funcionando. Toma esse aqui. Foi? Alô, alô. Boa tarde. Quero agradecer o convite, né, à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Amanda, obrigado por esse convite, Fernanda, todos os procuradores que estão aqui. Saudar, né, vocês por essa disponibilidade de debater o tema. Vou começando, né, fazer uma fala breve que eu digo, uma fala para a gente poder conversar em torno dela, tá bom? Então, essa é a minha proposta. Juridicidade do amor é um tema, obrigado, né, porque amamos, é um tema com o qual não tenho nenhuma, vamos dizer assim, não tenho um repertório jurídico para trabalhar com a juridicidade. Vou falar muito mais de amor e relacionamentos. Os meus investimentos intelectuais de trabalho, eu tenho me dedicado mais hoje a pensar as relações amorosas, estou interessado nas conjugalidades, nas formas e nas dinâmicas de amar. Então, vou falar, na verdade, de formas dinâmicas, vou caminhar para essa discussão, mas antes de caminhar para ela, vou começar um pouquinho por uma perspectiva um pouco mais neurocientífica, e depois vou falar de psicanálise, falar de um pouco de filosofia. Então, como eu estou pensando as relações amorosas hoje, a parte de um repertório que vem da neurociência, que está ligado a estudos no campo das interseções, né? Psiquiatria, neurologia, neurobiologia, que é entender como a gente funciona. E uma hipótese de trabalho que me interessa, uma tese que me interessa, é que o amor é um afeto catalisador de bem-estar. Então, o amor é um afeto, como outros afetos. Nós somos seres afetivos, formados por emoções, sentimentos, pensamentos, comportamentos. As emoções, alegria, tristeza, nojo, medo e raiva, são reações neurofisiológicas. Essas são as emoções primárias. As emoções secundárias, que nós chamamos de sentimentos, que são emoções compostas com pensamento e outras emoções. Então, amor é uma emoção secundária, um sentimento. E todos são afetos. Quando a gente fica apaixonado, tem uma dinâmica. Então, o que os estudos têm mostrado, um estudo de neuroimagem mostra que o cérebro, numa certa região, fica com mais ativação. Mostra que alguns neurotransmissores ficam mais abundantes do que outros. Então, a paixão dura até 24 meses, na maior parte dos casos, até 24 meses, de 3 a 24. Ninguém fica apaixonado muito mais tempo do que isso. Isso é a paixão. O amor pós-paixão, ele envolveria não os mesmos hormônios, neurotransmissores que durante a paixão. Isso é uma perspectiva importante, porque o amor é esse afeto que nos mantém, vamos dizer assim, em equilíbrio. Então, aqui,
né? Eu falei um pouco dessas técnicas, como é que fica. Tem ali um mapa, né? Um mapazinho. Me interessa bastante uma questão mais psicanalítica também. Então, assim, uma referência que eu tenho dialogado é com a psicanálise, que é o Freud, é o grande, né, formulador da psicanálise, como teoria, como clínica também. Mas tem o Seminário 8 do Lacan, traz algo que me interessa bastante, que é amar é dar o que não se tem a quem que não quer, alguém que não quer o que vai ganhar. O Lacan, ele fala isso a partir de uma leitura da filosofia de Platão e discutindo a transferência na clínica freudiana. E aí, a partir dessa leitura de filosofia, com a prática da clínica, ele faz uma formulação teórica de que amar é dar aquilo que não temos. Amar é dar aquilo que não temos, combina muito com uma coisa que a gente vai falar daqui na frente, que é com as dinâmicas amorosas. Né? Porque tem dinâmica. Uma coisa é a forma de amar, outra é a dinâmica amorosa. Dinâmica tem a ver com a movimentação. Uma das dinâmicas, você tinha comentado aqui agora, né? É o amor confluente, que é uma dinâmica diferente do amor romântico. Então, tem dinâmicas variadas. Poliamor é outra dinâmica amorosa. Eu só vou antecipar muito não, vou deixar para depois. Mas por que amar é dar o que eu não tenho? Porque o amor, a relação amorosa, ela não é da ordem ou do registro de uma troca de objetos. A relação amorosa é da ordem de uma confluência, que é uma experiência compartilhada. Então, como somos capazes de compartilhar experiências? Então, quando eu quero dar alguma coisa para alguém na relação amorosa, essa relação ela pode se organizar por dois extremos, ou pela fraude ou pelo favor. Porque é dar alguma coisa para o outro, quando a relação amorosa não é da ordem de receber nem de dar. Ela não pode ser quantificada. Então, não tem como quantificá-la. Então, essa é uma ideia que está na psicanálise, que a gente pode explorar depois, que está com Lacan. Eu só posso dar o que eu não tenho para quem eu amo, não posso dar aquilo que eu tenho, não posso dar um objeto. A gente pode voltar a isso. Sobon Fusomé, ela traz uma ideia importante, ela é uma filósofa burkinense, ela traz uma reflexão importante que eu gosto de pensar, que é em torno dessa possibilidade de uma intimidade. Vamos lá, um texto de filosofia, a palavra espírito nesse texto quer dizer vida, a gente pode traduzir como vida, canção aqui tem a ver com ritmo, com uma frequência vital confortável. Então, a canção, o amor, enquanto canção do espírito, é estarmos numa frequência vital confortável, estarmos de bem conosco. Ou seja, não está nem implodindo, nem explodindo, está numa situação de equilíbrio. Que na neurociência, isso é homeostase. Né? É quando a gente está neurofisiologicamente, as funções vitais estão equilibradas, harmonizadas. Né? Na neurociência, no campo da neurobiologia, isso significa falar em homeostase. Na fisiologia, uma pessoa está com frio, vai tremer para aquecer, está com calor, você sua para ficar mais fresco. Então, mantém-se equilibrado. Mesmo caso aqui. Ela está falando que a relação amorosa é de um registro que as pessoas têm um ritmo existencial, que elas conseguem fazer boas companhias para aquelas pessoas que elas estão ao lado. E nessa boa companhia que elas fazem, as pessoas podem encontrar o seu propósito, encontrar o seu próprio sentido. Né? Então, não é uma complementariedade, mas é uma relação de compartilhamento, uma relação de jornada compartilhada. Então, essa ideia, o espírito une pessoas para até que a oportunidade que elas cresçam juntas, que elas se desenvolvam. Então, a relação amorosa tem relação com isso. Manutenção de um ritmo existencial, um bom ritmo existencial. Tem uma dimensão do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, que tem discutido psicopolítica, tem discutido sociedade do desempenho, e tem um fator importante do Byung-Chul Han para discutir experiência amorosa, que é, eu vou fazer aqui uma divisão um pouco grosseira, vamos dizer assim, mas só para a gente tentar, que é para resumir, vamos dizer assim, as dinâmicas da organização amorosa.
Então, eu vou falar de duas dinâmicas. Uma dinâmica mais pornotópica e uma dinâmica erótica. O Byung-Chul Han, ele faz uma crítica à pornografia, não num sentido moral, mas entendendo pornografia como um modelo de relação onde tem um sujeito e um objeto. Resumidamente, tem um agente que é sujeito e tem agente, um outro agente ou outros agentes na relação que não são tratados como sujeitos, mas são tratados sempre como coisas, são coisificados. Então, para que uma relação pornográfica se instale, é necessário que tenha um sujeito e um coisificado. Ok? A relação erótica é de uma outra natureza. A relação erótica, ela pressupõe dois sujeitos. Ela não pressupõe apenas alguém realizando o seu desejo. Mas a relação de desejo não passa pela relação de poder. Pornografia tem a ver com poder, pornografia tem relação também com uma cosmopercepção mais reduzida, que ela está relacionada a uma preponderância do caráter visual em relação ao tato, ao olfato, a qualquer outro tipo de sentido. Então, a relação tem que ser eleita como interessante pelo olhar, somente pelo olhar. E a relação do gozo, ela passa justamente por uma dominação, passa por sujeição, por assujeitamento. O que o Byung-Chul Han está pensando, discutindo sociedades contemporâneas, quando ele vai abordar a questão amorosa, é que a erótica, lógico que tem uma erótica na mercadoria, mas assim, a experiência erótica não passa por uma mercantilização, ela não é quantificável, ela não pode ser medida por relações de lucro. Então, isso faz uma diferença. Isso faz com que a relação erótica seja povoada de um mistério. Então, o que estaria em jogo é que a experiência amorosa ela tem um mistério, e esse mistério tem relação com a minha vulnerabilidade, relação com a minha humanidade. Uma relação amorosa ela só se instala numa disponibilidade de reconhecer a minha fraqueza diante do outro. Então, não é uma relação de força, mas uma relação de acomodação, não é uma relação de controle. A gente pode fazer aqui um apanhado com um pouco de neurociência, um pouco da psicanálise lacaniana, freudiana, Lacan também, com a Sobon Fusomé e pensando com o Byung-Chul Han, vou interpretar e vou pensar aqui uma tese sobre o amor junto com vocês para avançar nas formas e dinâmicas. O que é do registro de uma experiência amorosa satisfatória? É a possibilidade que o encontro ele seja capaz de produzir intimidade. A intimidade ela é do registro que não passa por um tipo de autoprodução de si que nos torne sempre amáveis, adoráveis, interessantes, mas passa por uma possibilidade de encontrar na relação todos os sentimentos, todas as emoções, e ser capaz de fazer o que eu vou chamar aqui de coreografias afetivas, coreografia afetiva, que é ser capaz de, por exemplo, lidar com alguém. Vou dar aqui alguns exemplos aqui fáceis para a gente pensar junto. Qual foi o trauma mais profundo da sua vida? Qual o sonho que você esqueceu? Qual o sonho que você não consegue mais pensar e lidar com ele? É uma relação de possibilidade se de dispor da sua fortaleza. Tem uma relação de abertura, tem uma relação de entrega. Então, uma relação de entrega que inaugura a intimidade. Nesse sentido, aí aparece a noção de mistério. Está bem isso aqui? Não sei se está bem até aqui, gente. Como está isso aqui? Estou falando pensando de um outro lugar, né, que nada a ver com o jurídico. Mas é para dizer que um problema é que as relações amorosas, você falou do direito aqui, né, elas estão organizadas a partir de uma lógica do mercado, de uma mercadoria, de uma coisificação. Isso impede uma possibilidade de uma abertura para lidar no circuito afetivo, que é a sociedade, com um sentimento que é o medo. O medo é um sentimento que, no circuito de afetos,
ele tem sido um dos sentimentos mais presentes na hora da nossa organização do nosso desejo. O nosso desejo se orienta pelo medo. Na relação amorosa, ainda que o medo apareça, é necessário que o medo não possa paralisar a disponibilidade da entrega. Está bem isso aqui? Não sei se aqui ficou. Ou seja, o medo não pode atravancar essa possibilidade da entrega. E aí, dito isso, vou lá para as formas. Você quer falar? Você queria falar um pouquinho? Formas e as dinâmicas amorosas. Mas essa foi a primeira, uma ideia de definição do que é a experiência amorosa, do que é o amor, do que é amar, essa disponibilidade, essa entrega. Eu acho que essa perspectiva de amor, que a gente não leva para o judiciário, porque não tem como você obrigar alguém a te amar, mas a gente leva as frustrações. E aí, nesse contexto das ações judiciais, você vê muito exercício de poder entre aquelas pessoas que estão naquela relação amorosa ou naquela relação fracassada de amor, e muito medo, muita vulnerabilidade, sobretudo para as mulheres. É o que eu mais vejo, assim, que, em geral, é a parte mais vulnerável das relações. E talvez encontre, né, e aí a filosofia deve explicar, não sei, no homem uma fortaleza, ou os casais se procuram porque se completam, e essa ideia vai levando e criando relações que, quando levadas ao judiciário pelo insucesso, é uma série de situações que acontecem que o judiciário não está preparado para lidar. Porque o mundo mudou muito, as coisas acontecem hoje na internet, os estímulos são diferentes, as formas de amor estão mais conhecidas, talvez, eu diria, né, porque eu acho que elas sempre existiram, mas estão mais conhecidas, e, com isso, são levadas ao judiciário, que está caminhando a passos muito lentos para saber lidar com toda essa frustração. Na minha vida privada, já me deparei com muitos casos de desistência, de divórcio, por mais infeliz que fosse aquela relação, por medo pela falta de dinheiro e medo de como essa ruptura impactaria na pessoa e, sobretudo, na vida dos filhos. Isso é uma grande preocupação que eu vejo e que é uma preocupação muito patrimonial. Nas rupturas conjugais, a busca pelo conforto material se sobrepõe à continuidade do afeto. Dois rios que se encontram unem-se convergindo para o mesmo ponto. Um rio que se divide passa a tomar direções distintas que não dialogam mais. Afinal de contas, o que buscamos numa relação? Existe uma fórmula mágica para amar? Quais as formas de se amar? Tem muitas formas de amar, obviamente. Eu coloquei duas aqui, na monogamia, não monogamia, duas formas. O que eu chamo de dinâmica, então, amorosa, por exemplo, amor romântico, amor confluente, poliamor, são dinâmicas amorosas. O poliamor tem 12 pilares, vou falar dele daqui a pouco. Vou começar por parte aqui com vocês. Quando eu falo em forma, eu estou pensando justamente alguma coisa que está no campo do jurídico, acho que tem a ver com direito, que é os contratos. Os contratos que são jurídicos, que são historicamente construídos, socialmente estabelecidos, numa dada cultura. Isso tem a ver com a maneira como a gente se relaciona, né, no mundo. Então, monogamia, não monogamia. Não monogamia tem vários tipos de não monogamia. Agora, quando a gente fala em dinâmica, que é o que eu acho importante, talvez, falar um pouco mais, é a maneira como nós valoramos, como nós compreendemos. Tem uma antropologia das emoções, tem uma produção de formas emocionais que é uma dinâmica do amor romântico, que a gente conhece mais. O amor romântico diz respeito a uma dinâmica que tem a ver com trovadorismo, tem a ver com as histórias de cavalaria, Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, filmes onde uma pessoa pede outra em casamento com um anel, que remonta essa imagem de um homem trovador e uma donzela. O amor romântico tem relação com uma noção de completude, exclusividade afetiva sexual, porque alguém me completa. E o casamento é o local onde isso se realiza, no amor romântico.
tem um felizes para sempre no amor romântico, né? O amor romântico tem um beijo de amor verdadeiro. Na dinâmica do amor confluente, as relações, amor confluente é uma categoria que aparece com o sociólogo britânico Anthony Giddens. Ele trabalha com essa noção e tem uma socióloga interessante, Eva Illouz, que trabalha com a noção de amor confluente num debate sobre o amor na era do capitalismo. Ela faz essa discussão. O amor confluente tem relação com essa possibilidade de acordos que têm que ser revisitados continuamente e com uma noção de que a autonomia ela é relevante para a relação. As pessoas têm que ter autonomia para se relacionar. Uma pessoa não completa a outra. Então, o amor confluente ele não parte da ideia de aliança, da noção de uma alma gêmea, que é algo que está no núcleo do amor romântico também, que é aquele mito de Aristófanes, que está no banquete de Platão, que as pessoas foram separadas, tinham pessoas sol, pessoas lua, pessoas terra, pessoas que eram 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, que foram cortados no umbigo e buscam se reencontrar. Isso tem a ver com a alma gêmea e está no cerne também da formulação do amor romântico. O amor confluente não parte do pressuposto de alma gêmea, parte do pressuposto de autonomia tem que ser estimulada, mas é diferente do poliamor. O poliamor é um conceito que ele ficou formulado, como a gente conhece, tecnicamente falando, a partir do trabalho da Gloria Zell-Levenhart e do Oberon Zell-Levenhart, que fizeram um catálogo para discutir poliamor. Pessoas poliamoristas estão disponíveis para amar muitas pessoas simultaneamente. Então, nem toda pessoa não monogâmica é necessariamente poliamorista, porque uma pessoa não monogâmica pode ter um casal nuclear que tem licenças para relações sexuais extraconjugais, mas é diferente de ser poliamorista, que é uma outra dinâmica, que é uma dinâmica que ela inclui esses 12 aspectos. Eu vou falar só de um deles. São 12 aspectos importantes que caracterizam uma relação poliamorista. Essas são as habilidades e competências, eu diria, que alguém tem que ter para vivenciar uma experiência poliamorista. Eu gosto muito aqui da 12ª, para quem é poliamorista, que eu acho importante, a minha leitura, não é necessário para pessoas não monogâmicas, mas eu diria que para poliamoristas é importante, que é a compersão. Compersão é o contrário de ciúme. Pessoas compersivas estão disponíveis para ficarem felizes quando o seu cônjuge, quando o seu parceiro, parceira está com outra pessoa e se realiza afetivo e sexualmente. Então, a compersão é o contrário do ciúme. É um comportamento em que você tem essa disponibilidade e isso não te causa mal-estar. Então, para pessoas compersivas, adotar o poliamor pode ser muito mais tranquilo do que para pessoas que não são compersivas. Tudo bem? Então, essa é uma dimensão de uma dinâmica amorosa, são muitas, são tantas. Eu fiz uma certa defesa aqui, fiz uma certa formulação do amor confluente, esse texto, né, de aliança e confluência, que tem relação com essa possibilidade de, vamos dizer assim, revisitar a relação e revisitar o projeto de relacionamento. É como se fosse o seguinte, o que o amor confluente tem é uma necessidade, vamos dizer assim, de refazer o projeto, o design da relação. A relação não está pronta e acabada como no amor romântico. Então, por exemplo, no amor romântico, a gente pode falar do beijo de amor verdadeiro, que não faz sentido num contexto de amor confluente. Que faz muito mais sentido saber se o beijo tem sentido. Tem muito mais sentido de outros compartilhamentos. Então, o compartilhar que não é complementar. No poliamor é outra coisa. Então, uma pergunta que eu quero começar, que eu quero... deixar essa pergunta, é isso mesmo, né? Coloquei uma imagem ali de Osíris, ali da Alçar. É como o direito pode contribuir, talvez eu possa devolver, como o direito pode contribuir para organizar essa diversidade de relações.
de formas e dinâmicas, considerando que cada vez mais pessoas têm adotado outros modelos, não só modelos monogâmicos, de amor romântico, e esses modelos têm gerado confusões, como você falou, ninguém pode obrigar ninguém a amar. E a frustração é um fator que entra nas relações de poder, no jogo, no sofrimento, porque amor tem a ver com reconhecimento. Amor tem a ver com ser reconhecido, né? E a falta de reconhecimento, o déficit de atenção de reconhecimento, é sinônimo de infelicidade, de insatisfação. Então, o amor é a possibilidade de saber um pouco sobre si. É como se alguém que nos ama nos diz também sobre nós mesmos, alguma coisa que, de repente, não sabíamos sobre nós. Talvez seja esse o mistério ali que apareceu do Byung-Chul Han, que fala da erótica. Quando eu falei em erótica, pornotopia e da erótica da relação, não estou pensando a pornografia como gênero cinematográfico, pensando a pornografia como uma dinâmica estruturante do desejo. Isso eu queria dizer, ou seja, tem um registro que é um imaginário pornográfico que vai, vamos dizer assim, startar a maneira como nós lidamos com o nosso desejo. E a erótica, ela instala um outro tipo de imaginário. E eu fiz aqui não uma defesa, mas uma diferenciação entre o imaginário pornográfico e o imaginário erótico. Né? Porque essas dinâmicas também, e formas, elas se instalam em determinados imaginários. Né? Então, eu queria ficar com essa pergunta aqui para vocês, para a Amanda, para a gente poder conversar em torno dela. Essa pergunta, né? Como pode o direito lidar com isso e se é possível regulamentar, né, essas relações. Porque tem coisas que não passariam pelo contrato, passam pelo desejo. O desejo é alguma coisa que não passa pelo contrato. Essa é uma dimensão. Então, como fica? Renata, esse texto até que a Fernanda citou e que você falou do amor confluente, que eu também tive o prazer de ler, você faz muito essa distinção entre relacionamento por aliança, casamento, a aliança em si mesmo, e o olhar desse relacionamento de aliança pela busca e pela conquista. Eu acho que você cita que alianças que são formadas para a guerra, alianças para conquistar territórios. Então, eu acho que sempre tem uma visão. Eu fiquei com a impressão de que esse relacionamento aliança é esse relacionamento que quer conquistar. E aí, levando isso aqui para o nosso campo jurídico, quando os casais se unem, e, em regra, o próximo passo é o apartamento, e aí é uma escola boa para os filhos, e a gente está sempre buscando conquistar coisas. E quando você traz o amor confluente, que é um amor que não tem essa conquista material, né, salvo engano. Assim, queria que você falasse um pouco mais dessa questão da diferença de aliança para confluência, porque eu acho que envolve muito conquista, patrimônio, busca, e que a gente pode amar sem buscar isso tudo, né? É uma nova forma confluente de amar. Então, porque tem algo, essa nova forma confluente de amar, ela talvez tenha esse contexto, uma conjuntura, que o que está em jogo não é da ordem dessa conquista, sem dúvida nenhuma, que tem a ver com uma possibilidade, vamos dizer assim, de autointimidade. Eu gosto de pensar a confluência como uma possibilidade de que as pessoas possam ter uma relação sem fraude e sem favor. Então, quando eu falei fraude e favor, né, voltando àquilo, sem prometer o que não pode entregar, mas sem também entregar ou compartilhar sem querer compartilhar, talvez só porque está fazendo por uma certa obrigação. Então, existe ali, vamos dizer, uma certa franqueza nessa confluência. Uma certa fraqueza que ela lida com todas as emoções. Então, tem algo importante na confluência, porque na fantasia da aliança romântica, nós somos povoados sempre por bons sentimentos, né? Na sua fantasia. Mas a raiva é uma emoção importante para o relacionamento. Não existe amor sem raiva.
Num contexto confluente, as pessoas sabem que elas podem sentir raiva, que elas podem ter momentos em que elas querem estar mais distantes, mais sozinhas. Isso não é motivo para a relação, de repente, acabar. Porque não está em jogo uma relação simbiótica, uma relação, talvez, de um hospedeiro em alguém. Mas são sujeitos autônomos, com um grau de autonomia, mas que têm um grau de interdependência reconhecida. Então, tem uma interdependência que ela passa muito mais por uma produção de uma musculatura existencial, de como isso impacta na realização do meu projeto de vida, da minha contribuição para a comunidade, do que para uma relação patrimonial. Então, aqui, como é uma dinâmica, não está em jogo matrimônio e patrimônio, né? Que o matrimônio ginga com o patrimônio, nesse sentido, de uma relação de posses. Mas o confluir tem relação com a possibilidade de vivenciar experiências existenciais, de ser capaz, por exemplo, de escutar do outro, vou voltar àquilo, qual o seu sonho que você nunca realizou. De escutar do outro a possibilidade, o apontamento da raiva, por exemplo. Ou, de repente, modular esse apontamento para que isso não se torne uma coisa pior. Mas é importante que, no contexto confluente, a gente não precisa apostar na falta de intimidade para ser amado. Talvez seja muito isso, né? Na fantasia romântica, a gente tem, em alguma dimensão, é necessário performar o desejo que o outro quer desejar. Então, o que o outro desejaria que eu fosse? Né? E tem alguma coisa na confluência que é um encarar a ferida, a angústia, mais nitidamente, mais abertamente. Ok, fez isso para vocês? Ou seja, confluir tem a ver com essa disponibilidade de se apresentar. Eu acho nessa visão de confluência, eu acho que quando a gente fala de amor, a gente automaticamente pensa em casal, né? Em amor romântico. E aí existem várias formas de amar, existe o amor de mãe, filho, pai, enfim, irmãos, família. E a gente conversa muito, né, Fernanda, sobre o amor na instituição de trabalho, onde a gente trabalha. E como a gente percebe uma resistência, até mesmo de uma relação mais próxima, mais afetiva, entre os seus pares ou entre subordinados, enfim, entre as pessoas que trabalham numa instituição. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa forma de amar não só romântico, mas o impacto dessa forma de amar, dessa relação amorosa, dentro de uma instituição pública, por exemplo, ou de uma relação de trabalho. Obrigado por essa questão. Até me lembrei, por acaso, tinha deixado ali como talvez faça sentido. Os mitos, eles nos ajudam a pensar um pouco sobre a condição humana, um mito. Tem uma narrativa mítica quemética que é do Alçar, Alcete e o Sete. Vou contar rapidinho. É um rei, é um faraó, que o irmão tem inveja dele, mata, corta em muitos pedaços, a esposa do rei vai lá, recupera os pedaços e depois ela o ressuscita num ato de amor. Tem muitos detalhes a história, mas basicamente é um rei que é morto, e depois que ele é morto e esquartejado, a esposa vai lá e o costura, o recupera, e eles, né, têm um ato de amor e nasce um filho. Nasce um filho depois disso. Poder e amor, eles têm uma tensão. Por quê? O Set é o deus do caos. A palavra caos quer dizer desorganização, a grosso modo. A palavra cosmos, que é o seu antônimo, é organização, daí cosmético, né? Organizado, equilibrado. E o que está em jogo no poder é que ele, de alguma forma, desorganiza a minha intimidade. Então, o que o Set representa é uma porção da nossa condição humana que nos desorganiza, porque para possuir o poder, há que esquartejar alguma coisa. Então, a relação de poder, ela opera muito mais consignada com medo, que é um afeto que paralisa
um afeto que nos torna prontos para a guerra, muitas vezes, ou nos faz atacar, do que o amor que Alcete representa, porque o amor nos disponibiliza para manter conexão. Então, numa instituição pública, sua pergunta, como as relações de poder elas existem, para a gente se relacionar com essas dinâmicas de poder de uma forma, é necessário que se crie uma ambiência para que isso possa ser feito. Uma ambiência confortável, uma ambiência onde as pessoas tenham mecanismos para que elas possam resolver os seus conflitos e que elas não fiquem no estado de hipervigilância. Então, como é que pode funcionar o amor? Tem um estudo muito interessante, saiu agora, há pouco tempo, não botei aqui para vocês, para eu ter posto, não botei. Tem 2 estudos legais, um que teve alguns, vou contar para vocês, um estudo bem interessante, teve uma pesquisa com MDMA, que é uma substância sintética que tem opioide, tem, né, ela cria uma alteração do estado de consciência, e essa experiência fez com que um filiado ao partido neonazista, ele abandonasse o partido. Isso não quer dizer que tomar MDMA acaba com nazifascismo ou fascismo. Mas esse caso, a narrativa dele é que ele teve uma relação de conexão emocional com ele mesmo, que ele mudou a ideia que ele tinha sobre a agenda neofascista, neonazista. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a nossa conexão amorosa, ela pode melhorar, sim, as nossas relações. Mas o amor é uma energia muito cara, que tem que ser retroalimentada. Então, como a gente cria esses espaços de confiança? Porque amor tem relação com confiança. Então, a grosso modo, a relação amorosa, relação com confiança, a relação de poder está articulada com acumulação, posse, aumento da potência, aumento da força. Isso aumenta a necessidade de vigilância para não perder território. Então, ao invés de compartilhar o território, é necessário controlar os territórios. Essa é a dinâmica colonial, por exemplo. É uma dinâmica de controle do poder. E à medida que eu perco o controle, eu me sinto mais vulnerável. A experiência amorosa, ela é uma aposta na vulnerabilidade. Essa é a melhor parte da minha fala, só isso aqui que vale a pena, vou falar para você aqui, né? Acho que é fundamental. A vulnerabilidade tem que apostar. E o poder, ele aposta em se tornar invulnerável. Esse é o problema. A relação de poder é como eu me torno maior, forte, inatacável, ninguém me segura, ninguém pode ir comigo, mas para amar, eu preciso ser pequeno, ser vulnerável, preciso ser fraco. E aí, como você se torna fraco num espaço que quer poder? Esse é o problema. Complicado, né? Poder. Essa é a questão, que o poder tem que estar protegido. Vou falar um clichê aqui para vocês. As sociedades que são mais cosmofóbicas, que se organizam mais pelo medo, elas têm mais muralhas. As sociedades que têm mais pontes são mais cosmofílicas. Cosmofilia e cosmofobia são paradigmas culturais. Um é um paradigma que todo outro é inimigo, vem tomar meu território, eu tenho pouco recurso, tenho que conseguir recurso no lugar alheio. Eu tenho pouco, tenho que invadir, tomar recurso. A cosmofilia é, vamos compartilhar. Você faz o quê? Eu faço isso, vamos ver se dá junto. Vamos somar. E sem que o outro seja tudo para você. Então, é uma relação mais difícil. É mais difícil amar. Mas você está dando a dica aí, né, Renato? É mais difícil amar. Hashtag fica a dica aí para gente, para poder conseguir fazer relações institucionais amorosas. E aí a gente vai ganhar mais com isso, né? Eu acho que ganha mais. Na verdade, o mundo ganha mais. Eu vou falar falar um outro clichê para vocês, gente. Outro clichê, ou seja, esse estado, essa relação com o poder e com medo. O que eu estou pensando? O que eu penso? Estou falando nada novo, né? Estou pensando num negócio que está nas teorias políticas contemporâneas, que é a sociedade não é só um circuito de troca de mercadoria, é um circuito de afetos. A grosso modo, a gente tem modulações entre sociedades mais cosmofóbicas, sociedades mais cosmofílicas, né? As mais cosmofóbicas, elas são mais atávicas e elas têm mais exércitos permanentes, necessidade de mais território, e essas relações se reproduzem em todas as instâncias. Família, no Estado, em geral, em tudo que é lugar. Algumas culturas não são um paraíso perfeito, não está de paraíso, mas elas operam com a dignidade do reconhecimento do limite do outro.
dos limites estão postos na relação. Só que tem que ter uma pauta, uma agenda, em que eu tenha a possibilidade de confiar no outro, até para dizer que eu não quero mais estar perto, não quero mais estar junto, que eu não tenho energia para amar, porque eu não tenho que amar tudo e todo mundo da mesma forma, com a mesma intensidade. É natural que não seja assim. É impossível a tese amar a todo mundo. Não tem energia para isso. Isso Amar dá trabalho. Oi? Amar não, dá porque trabalho. tem uma leitura romântica, uma leitura também numa dimensão religiosa, né? De que podemos ser não humanos. O humano não pode dar tudo. O humano tem limite. E é esse limite que nos faz humanos. E a relação amorosa lida com limite. Né? Com a vulnerabilidade, com essa questão, não, caramba, eu tenho limite. Eu não consigo dar tudo. Não tenho condição de dar agora. Vou ter conflito, vou ter acomodação de espaço. Então, como fazer na instituição, vou ter que ter mais amor, né? Agora, amar é esse trabalho, amar. Tem que fazer workshop sobre relação. Pé na terra. Eu acho que o direito devia fazer uma relação confluente com a filosofia. E não só aquela filosofia que a gente estuda na faculdade, que é a filosofia do direito, o direito romano e essas coisas. A filosofia de vida mesmo, de seres humanos, porque a legislação ela cuida, sobretudo, de vidas, né? E de relações e de direitos humanos, né? Humanos enquanto nós, pessoas. Então, acho que a filosofia tem muito a acrescentar ao direito. Acho que elas têm que caminhar juntas. A ideia do evento também era trazer um pouco dessa perspectiva, fugir um pouco do amor-direito, do amor jurídico, e trazer uma questão mais humana de relacionamento. Você quer falar mais alguma coisa? Não, estou à vontade, disponível. Eu queria abrir para perguntas. Eita! Espera aí. Depois eu faço os agradecimentos, mas vamos fazer as perguntas, né? Senão não dá tempo. Não vou resolver problema, não. Perguntar para o meu amigo Renato. Duas coisas, rapidinhas, para poder não tomar muito tempo. Primeiro, se você entende que as relações conjugais hoje são muito pautadas, principalmente porque envolvem, como a Amanda falou, essa relação principalmente patrimonial. Então, essa relação romântico, desse amor romântico, permeia muito mais essa relação conjugal no imaginário das pessoas, porque ela é, de uma certa forma, uma forma do homem de dominação do homem pela mulher, como se tivesse um objeto e um ideal que seja a mulher, né? Como se fosse o objeto do amor masculino. Então, por isso que eu entendo que essa relação do amor afetivo permeia muito mais a sociedade, porque é uma forma também de controle social do homem, da mulher pelo homem. E a segunda coisa que eu queria perguntar, que você não abordou, queria saber da sua perspectiva, sobre as 5 dimensões do amor, como fala o livro da Chapter, sobre essa expressão das 5 formas, como ela coloca. Linguagens, exatamente. Essas 5 linguagens do amor e como é que ela se coloca nessa perspectiva na filosofia africana. Seria um outro debate, né? Linguagens do amor, né? Que é um recorte teórico, né? Esses recortes são variados. Obrigado aí pela questão, né? O Tom trouxe. Isso depende muito da história de vida de cada um, porque as pessoas têm biografias também e têm, vamos dizer assim, experiências emocionais, têm traumas específicos, elas saem de famílias mais ou menos funcionais e, muitas vezes, as neuroses se encontram melhor. Algumas neuroses se acomodam melhor do que outras. Quando a sua neurose se acomoda na do parceiro, isso pode, talvez, funcionar. E aí pode ser que vocês consigam uma complementariedade da maneira que vocês preferem receber amor. Então, isso vai variar. Eu acho que vai sempre variar do projeto de vida que as pessoas têm, né? Isso sobre linguagem do amor,
eu gosto de pensar assim, ó, uma coisa clássica. O que faz essas pessoas ficarem juntas? Né? O que faz com que elas fiquem juntas e bem nesse projeto de relacionamento? Quais são as vantagens de estar na relação? Quais são as desvantagens de estar na relação? Quais são as vantagens de sair da relação? Quais são as desvantagens de sair da relação? Isso pode estabelecer os pontos comuns e pode ter um ponto comum-chave que vai ser ali onde essa linguagem do amor vai se manifestar. Então, para os dois é muito importante comprar um apartamento, o dos sonhos dos dois, ou criar bem um filho, o sonho da maternidade, da paternidade, ou o sonho de viajar, né, pela África inteira, pela Europa inteira, de mochila nas costas, numa Kombi. Então, qual projeto vocês vão ter juntos? Isso vai dizer. Sobre a relação do patriarcado, sem dúvida nenhuma, as relações elas são assimétricas de gênero. Né? Numa sociedade patriarcal, com misoginia, as nossas relações são assimétricas, né? Entre homens e mulheres, entre pessoas negras, pessoas indígenas, brancas, né? Asiáticas, tem diferença, sempre tem. Classe social, raça, gênero, classe, orientação sexual, o capacitismo, tudo se atravessa. Especificamente, as relações entre heteroafetivas, a gente tem um histórico em que nós, homens, temos mais registros de violência, né? E aí, que tem a ver com a nossa formação. Né? A socialização masculina ela é uma socialização em que o repertório da violência ele é usado para lidar com a frustração. Então, como eu lido com uma situação de desconforto? Uso da força. Eu posso usar o uso da força. Então, tem isso, né? E no imaginário da masculinidade, a Vanessa Casanello fala sobre isso, né? Psicanalista, psicóloga que estuda dispositivo amoroso. Ela trabalha com uma coisa que não é nada que está muito dito já, né? Que é o seguinte: a masculinidade ela é marcada pelo poder de elaboração e pela virilidade, o trabalho e a virilidade. Então, assim, tanto que muitos homens, quando se aposentam, e tem uma queda da testosterona, a taxa hormonal vai mudar, ficam mais depressivos. Em algumas instituições de pessoas idosas, a proporção é de 7 mulheres para 2 ou 3 homens. Né? A sobrevida masculina após o fim do trabalho, da virilidade, é menor. Então, o que está em jogo? Vou falar muito rapidamente aqui, não vou fazer o argumento, vou só expor a tese. Porque, no contexto do patriarcado, os homens têm medo das mulheres. Né? E esse medo dos homens cria uma relação de violência. Tanto que tem muito mais feminicídio do que homicídio após separações, né? Não consensuais. Vocês devem melhor do que eu devem saber do direito, com certeza, né? Têm acesso aos dados. Isso tem a ver com uma cultura. Aí se fala em filosofia africana, vou dar outro exemplo. Né? Na cultura Zulu, existe uma coisa parecida à cultura Guarani. Talvez alguns saibam disso, né? Que são os rituais de passagem. Quando um garoto Guarani engrossa a voz, ele passa por um ritual. O garoto Zulu, quando começa a ter barba, passa por um ritual. O que os Guaranis que estão aqui no Brasil têm como com os Zulus na África? Eles são povos que as cosmogonias deles dizem que as mulheres têm sangue frio e os homens têm sangue quente. Ou seja, as mulheres são racionais, homens são mais irracionais. Então, os meninos têm que aprender, num ritual, a crescer sem se tornar um guerreiro na sua relação íntima. Então, tem rituais, por exemplo, que é para um homem chorar. Então, algumas culturas têm dispositivos ali, e aí entre os Guaranis e os Zulus, nunca teve feminicídio. É que eles são especiais. A Rita Segato fala sobre isso, né? Como é que o feminicídio é um fenômeno que ele tem um histórico. Né? Algumas culturas não tinham. Não é porque um Zulu é um cara especial, era especial os Guaranis, porque tem uma tecnologia que todo menino, quando ele passa, ele cresce aprendendo a lidar com a frustração sem usar armas de guerra. Isso cria outro repertório de intimidade. Só para trazer que você falou de filosofia, né, africana, ou seja, então é muito variado culturalmente. Né? Então, lógico, nesses dois casos, as mulheres, por serem racionais, elas não trazem problema para a comunidade. Como os homens têm sangue quente, eles não menstruam, essa é a tese, né? Mulheres menstruam, o fluxo sanguíneo circula. Então,
a raiva, o ódio, isso vai embora, nessa cosmogonia. Os homens não conseguem fazer isso. Então, o menino ele vai ter que passar por um ritual. Por isso que toda aldeia guarani tem que ter rio. Porque sem o rio não pode fazer o ritual. Aí é uma questão antropológica. Aí não pode estar o rio da aldeia. Ah, está sem rio, mata a aldeia. Pô. Tem que ter rio. Deixa eu organizar minha cabeça aqui, que foi muito... Você estava falando do caos e do cosmos, da organização e da desorganização. E a gente que é do direito, o direito, o Estado, as instituições, as normas, a nossa cabeça ela é muito forjada, desde que a gente entra na faculdade, em organizar tudo que está desorganizado. E é por isso que todas essas instituições que eu falei existem. As normas, o judiciário, o Estado. E aí, quando a gente vai falar de amor ou de sentimentos primários, como você acabou de falar, que vem de uma lógica que não é uma lógica organizada, que é uma lógica que vem de uma lógica de desejo, como que a gente organiza essa lógica caótica do desejo em prol de viabilizar as relações entre as pessoas? Levando em consideração que a gente organiza o mundo porque tem mais de uma pessoa no mundo, né? Para poder evitar guerras e evitar conflitos e tal. É possível amar e não ter conflitos, e não ter guerra, e não ter caos? Então, os conflitos são naturais, tem um conflito. Um conflito pode não ser confronto. Um conflito pode ser um motivo para um ajuste das relações, né? Trazer mais equilíbrio nas relações. Não tem receita, mas tem teorias variadas que entendem, por exemplo, um intelectual muito interessante, talvez alguns conheçam, é o Ailton Krenak. Outro, Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo. E que eles têm em comum? Eles estão falando que tem uma compreensão, tem uma cosmopolítica que aparece nos povos quilombolas, povos indígenas. Tem uma fala que ele diz que é muito interessante, né, que é um bate-papo do Nego Bispo com o indígena. Ele traz isso no livro dele mais recente. Eu conversei sobre isso com ele outro dia. Ele fala assim, aqui nas nossas terras, aldeia, nos quilombos, às vezes tem uma rua estreita pra caramba, um pedaço de terra estreitinho, e passa gente, passa bicho. Só que na estrada dos brancos, às vezes é tão larga e não consegue passar muita gente. Essa imagem que ele usa é para dizer o seguinte, não é que todo modelo colonial ele é só ocidental, mas ele é majoritariamente ocidental, e isso foi mais presente na cultura ocidental. Mas sempre teve também no Ocidente outras coisas. Tinham florestas de Sherwood, tinham mulheres que eram bruxas, que eram o quê? Cientistas, intelectuais, que, por conta do medo masculino, eram levadas à fogueira. Era ali uma questão de autoridade patriarcal. A morte das mulheres era isso, era o patriarcado atuando. Então, como faz isso? Essa ideia que o Krenak traz, o Bispo trazem, que não é nada novo, é que nas cosmologias de muitos povos indígenas e de muitos povos africanos, o que elas têm em comum? Elas são cosmologias que elas não têm paraíso, não têm pecado. O pecado, que está na tradição abrâmica, o patriarca Abraão, que está no judaísmo, cristianismo, islamismo, ele, eu não quero falar de religião, quero pensar aspectos políticos que advêm dessa teologia, desse cenário teológico. Como tem um pecado original, tem uma dívida impagável. Essa dívida impagável, ela não consegue dar, ninguém dá conta dela. Porque na tradição cristã, quem paga a dívida é o próprio Deus encarnado, e que só dá a salvação pela dádiva. E a salvação, que é 3 tempos do planeta, né? Paraíso, Éden, caiu do Éden, vem para o nosso mundo, Armagedon vai separar o joio do trigo, vão ficar os puros para o reino dos céus. Isso é hipostasiado para a vida política, para a vida econômica. Só alguns podem vencer. Né? Tem adaptações evolucionistas, só os mais fortes são adaptados. Então,
chega todo mundo no final. E tem um final, tem uma salvação. As cosmogonias indígenas não têm salvação, não têm pecado. As tradições africanas também não têm salvação, não têm pecado. O que isso faz? Você tem uma roda, onde as pessoas se acomodam, desacomodam, brigam, se entendem, reparam as coisas, mas não tem os puros que herdarão o reino dos céus. O que eu não quero falar de religião, estou falando que tem um pensamento teológico que ele foi hipostasiado pelas matrizes políticas e econômicas contemporâneas, principalmente o projeto neoliberal, que quem chega no final, aí se traduz isso para aquele que é o vitorioso, que fez mais dinheiro, que teve mais sucesso, não sei. E aí só alguns podem ficar no final, né? Só pode ver alguns no final. O joio será separado do trigo. Eu até perguntei isso para o Henrique Vieira, para o pastor Henrique Vieira, que eu gosto muito, né, deputado federal. Perguntei para ele como é que é essa estrada estreita para passar todo mundo, porque o céu é estrada estreita, né? Não entra todo mundo nessa estrada. Então, isso é motivo da guerra, porque tem pouco recurso. Hipostasia isso para o Thomas Malthus. Cresce a comida em PA e cresce a população em PG. Não dá para todo mundo comer. Olha a briga. Tem que brigar. Algumas culturas falam, Nego Bispo, para passar a palavra, ele diz, eu aprendi com mãe Joana que o melhor lugar de guardar o peixe é no rio. Eu só pesco o que eu vou comer. Não tem geladeira para guardar peixe aqui. A gente pesca o que vai comer. Outro dia a gente vê como faz. Então, a noção de escassez não existe nessas culturas. A noção é de provisão. O que se chama escassez no contexto ocidental é provisão nesses contextos. Isso muda. O que estou querendo dizer com isso? Teríamos que inaugurar uma república quilombola Brasil, onde as cidades se comportassem como aldeia, por exemplo. Tem um outro sistema arquitetônico da cidade, um outro planejamento urbano, né, em que a cidade fosse um tipo de aldeia. Né? Qual a lógica da aldeia? Como a gente implanta essa lógica na cidade? Né? Jardins de chuva, para poder não encher as coisas, como faz? Espaços brincantes, mais tempo livre de trabalho. Né? Porque o que está em jogo com essas culturas, a noção de preguiça e malandragem, elas foram transformadas em pecado, mas malandragem nas culturas africanas, cultura negra brasileira, e preguiça, que foi imputada à cultura indígena, era, nós não só trabalhamos, nós temos tempo livre para pensar sobre a vida. Então, trabalha, mas então tempo livre, porque não está em jogo lucro o tempo inteiro. Então, muda de figura. Então, teria que dizer o seguinte, República Quilombola Brasil e as cidades seriam aldeia. Aí vai aldeia a cidade, aí muda. Boa tarde, tudo bem? Trazendo para essa ideia de juridicidade, né, pensando em relação de consumo, tipo Bauman, que ele fala de amores líquidos, né? A gente trata o próximo hoje enquanto ele nos traz uma satisfação, então eu amo enquanto eu estiver satisfeito, daqui a pouco vai ser lançado um videogame melhor, uma mulher melhor, um homem melhor, eu vou trocar. Né? E trazendo essa ideia para dentro das relações, como você falou, como é que se projeta longo prazo se as pessoas estão tão imediatistas e tão consumistas? Eu acho que as pessoas não querem muito viver o futuro. A gente vive o momento. E o momento pode ser trocado, pode ser mudado, tem novos prazeres, novos produtos. O que você pensa sobre isso? Novo tempo, eu entendi. Pensar novos produtos, as pessoas como autocoisificação, talvez. Assim, a mulher ou o homem é um consumo, até que venha um produto melhor, que eu possa consumir também. Quanto me dá satisfação. Eu acho que o aplicativo de relacionamento tem um pouco essa cara também, né? O aplicativo de relacionamento. Eu tento pensar no sentido não muito moral, quero não ser moralista numa leitura moral, mas muitas vezes também o que está em jogo, eu acho que é dizer para o outro o seu desejo. Eu acho que talvez isso seja importante, né? Porque uma coisa que pode ser ruim é que o outro aposte que as expectativas não estejam alinhadas. Eu acho que isso é interessante. Qual a expectativa que você tem que o outro tem, outra pessoa tem? Elas estão alinhadas? Não que vai ter que alinhar o tempo todo, pode ter divergência em algum momento. Mas vocês têm que ter algum acordo nessa caminhada.
E tem que ter alguma coisa, sem dúvida nenhuma, que seja para além do físico, né? Além do material. Eu acho que tem a coisa desse mistério do erótico, né? Desse espiritual, não num sentido religioso, mas do espiritual no sentido do mistério que é a vida. Como é que a gente consegue tabular uma relação que aumente a nossa potência? Então, minha pergunta é, a sua potência existencial, sua vida, ela aumenta a sua alegria, o seu amor, a sua relação de conexão nessa relação, consumindo outras pessoas, ou não aumenta? É uma pergunta muito pessoal, no final das contas, mas que tem a ver com a nossa história, nossa cultura, mas tem a ver com o seguinte, o outro quer ser consumido, não está confortável com isso, de ser usado ou abusado, uma pessoa é usada. Então, o que vocês querem juntos? Acho que assim, combinar ajuda. Combinar não resolve tudo, mas combinar ajuda. Porque mesmo combinado, vai ter desvio do combinado. Vai ter que retomar o que foi combinado. Então, acho que isso é muito das pessoas terem uma maturidade emocional para elas poderem construir um relacionamento, sem ficar, de repente, também projetando no outro a sua frustração, mas também sem ser alvo de abuso. Então, é um manejo que depende de cada caso, mas eu entendo que hoje talvez seja assim, aquele modelo no casamento, até porque tem uma cena que eu gosto muito, eu estou entrevistando pessoas, começando para um trabalho, para o meu próximo livro, um dos meus próximos livros sobre amor, e tem uma cena que foi um rapaz, né, que fala assim, perguntei para o meu avô, depois perguntei para a minha avó, 30 anos de casado, não sei se foi avô, foi o pai, não foi o avô. Uma coisa assim, 50 anos de casado, o avô e a avó, velhinhos. Ele perguntou para o avô e para a avó o que era o amor. Né? Eu tive duas respostas, eu tive já 2 casos de pessoas que responderam isso. Né? Uma pessoa falou, minha avó falou, nem sei o que é isso, meu filho. Nem sei o que é isso. Viver com teu avô essa vida toda aí, é isso que está vendo. Então, assim, o que é essa relação? Então, depende muito do que você quer com a relação. Vai variar. Essa é a ideia. Boa tarde. Eu fiquei pensando aqui sobre a sua fala, do que o homem, como o homem lida com a frustração, né? Que aí usa a força, a violência. E, claro, eles também são vítimas disso. Aí eu queria de você um conselho. O que você diria aos homens? Então, uma coisa que vou falar um clichê. Tem muitos grupos de homens, né? Eu faço parte de um grupo de homens que hoje não está remodulando, mas que é um grupo que o Fernando da Costa coordena há muito tempo. Tem o Diogo, o Noé, que é um grupo de homens, como muitos grupos de homens, grupos terapêuticos, que ajudam os homens a pensar sobre o seu machismo. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque o machismo interfere na relação, nas relações heteroafetivas ou homoafetivas também, qualquer relacionamento. Né? 2 homens, o machismo interfere. Um homem e uma mulher, o machismo interfere. Então, uma coisa é terapia, eu faço terapia, né? Como, né? Façam terapia. Né? Acho que terapia... Façam terapia. Terapia ajuda, é um processo. E terapia em grupo ajuda também. Agora, individual também é muito importante. Eu diria que é um passo para todo mundo, né? Qualquer um deve estar na cesta básica, né? Terapia, cesta básica. Pá. Renato, muito obrigada pela sua presença. Acho que é uma grande oportunidade, assim, esse laço, né, que se começa, que se inicia aqui entre a filosofia e o direito. Queria agradecer muito esse desafio que, quando eu falei juridicidade, você brigou comigo, mas topou. Eu acho que foi muito rico o assunto, assim, o debate. Foi diferente, foi disruptivo, inusitado no nosso ambiente de trabalho. Não costumamos falar de amor ou de outros assuntos, como eu disse no início da minha fala. Então, eu tenho muito a agradecer, e agradecer a cada um de vocês, que, mesmo sem saber o que a gente ia falar, vieram aqui, porque é o momento da gente mudar, né, Fernanda? É o que ela disse, assim, o que a gente pretende é que a nossa instituição, o lugar que a gente trabalha, seja um lugar mais inclusivo, mais acolhedor, e eu acho que a gente começou a dar esses passos, e eu espero que juntos, assim, a gente caminhe. Então, chamem as pessoas, e a gente nos vê nos próximos eventos. Obrigada.